Tudo bem com vocês? Me chamo Evandro, do canal Casa de Instrução. Gente, eu achei importante fazer alguns slides sobre a GCM de São José. À medida que está para sair o edital, a gente está vendo aí o pessoal falando um pouco dessa instituição. Então, a gente achei interessante falar um pouquinho para vocês sobre pontos bem importantes. A gente vai falar de um ponto importante, por isso que eu peço para vocês que fiquem aí até o final, que a gente vai falar um ponto importante que o pessoal está comentando, mas precisa verificar no detalhe, né? Então eu separei para vocês dessa vez aqui alguns slides só para vocês saberem um pouco mais daquilo que seja importante, beleza? A GCM, gente, ela é uma instituição aqui em São José que foi criada em 1988, né, pela lei municipal. Porém, ela também foi regulamentada nesse mesmo ano pela Constituição Federal. Então, lá no seu artigo 144, no parágrafo 8º, na nossa Constituição, que ela fala sobre o bem, serviços e instalações. Então, em São José dos Campos, ela é criada nessa lei municipal, também neste ano, e traz alguns princípios importantes. Esses princípios a gente já vai ver na 13.022, que já é a outra lei agora bem mais recente, a de 2014. Nessa, o que ele fala sobre os princípios? Fala a proteção dos direitos fundamentais, a proteção dos direitos humanos, a preservação da vida, o patrulhamento preventivo, o uso progressivo da força e o compromisso com a evolução social. Nessa 13.022, ela é como se fosse uma lei para explicar um pouco mais sobre os propósitos do Constituinte lá no parágrafo 8º. Apesar da guarda não estar no caput do 144, essa 13.022 veio um pouco para explicar um pouco isso. Então, por isso que é importante a gente estar verificando essa questão dos princípios e até para quem vai fazer o concurso, é importante verificar muito bem essa lei, a Lei 13.022 e as suas atualizações. Qual um outro detalhe que eu trouxe aqui que é importante? Apesar da guarda ser criada em 1988 pela nossa Constituição Federal, que aqui está vigente, a gente não pode deixar de analisar todos os fatos históricos, né? Então eu trouxe para vocês aqui algo bem superficial, mas para vocês terem noção um pouco mais da grandeza que são as nossas forças de segurança, como a Polícia Militar, como a Guarda Civil Municipal e etc. Nossa primeira instituição que foi paga pelo governo, a gente está falando do Regimento de Cavalaria da Capitania de Minas Gerais, de 1755. Depois, posteriormente, em 1809, quando Dom João vem para o Brasil, etc., cria-se a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia no Rio de Janeiro. Isso é em 1809. Aí é um ponto interessante agora, gente, que é legal a gente observar. 1831 inicia-se a fase, por exemplo, digamos, da regência, né? Dom Pedro I volta para Portugal, fica aqui Dom Pedro II, e o Brasil administrado pelos regentes. Em 1831 é criado o Corpo de Guardas Municipais Permanentes da Corte. Esse, podemos dizer que seria o primeiro corpo de guarda municipal. Em que sentido? Eles são voluntários civis nessa época, e tanto é que, por exemplo, hoje uma estrofe, né, que fala da canção da Polícia Militar, que é um só por todos por um, do 130 de 31, ele remete a esse ano, a esse decreto de 1831, que ele é formado por 100 praças e 30, no caso a cavalaria, né? E o interessante, eram voluntários civis. Então isso é um ponto para a gente analisar como que as nossas forças de segurança são importantes e foram muito importantes ao longo da história do Brasil. E no caso, que eram voluntários civis, né? Depois nós temos em 1958 o Corpo Policial da Corte, então ele altera o nome, é um outro decreto que altera o nome de Corpo de Guardas Municipais Permanentes. Depois, em 1866, há uma divisão, né?
a divisão, outro decreto que ele divide entre Corpo Militar da Corte e Guarda Urbana. O Corpo Militar da Corte, tanto tem dados históricos que fala que eles até ficavam mais aquartelados nos quartéis. E a Guarda Urbana ficava na questão da segurança do município, das províncias, etc. Era nesse aspecto que ficavam. Depois, em 1885, é extinto a Guarda Urbana, permanece somente o Corpo Militar da Corte. Aqui, entre esses anos, 1866, tem questões de revoltas, então era casos assim. E em 1891, né, é criado a Força Pública. Né? Então vem dessa origem do Corpo Militar da Corte, que a Força Pública tem feitos inimagináveis. Né? Tantas revoluções que agiram, então naquela época era uma força espetacular. E aí também é interessante, existe a extinção da Guarda Urbana em 85, mas em 1902 existe um novo decreto. E esse decreto ele cria a Guarda Civil, que ela está como um auxiliar da força pública e agindo ali, nos municípios, nas cidades, etc. Em 1969, você tem a regulamentação da Polícia Militar, então a força pública se torna polícia militar, existe de fato a regulamentação e indiretamente existe a extinção da Guarda Civil. Então existe um decreto que ele é emitido, depois existe um segundo decreto que dá 180 dias mais ou menos para aqueles que da Guarda Civil que tenham patentes equivalentes possam se tornar oficiais desde que cumpram alguns requisitos. Mas nesse momento, em 69, indiretamente ou diretamente, né, podemos dizer assim, é extinto a Guarda Civil. Aí, em 1988, podemos dizer que assim, o Constituinte ele começa a reinserir a Guarda Civil. Então, por que eu trouxe esses dados históricos? Para a gente observar a importância dessas instituições, como a Guarda Civil, como a Polícia Militar, o histórico delas. E como você analisar que Guarda Civil e etc., né, como sempre foram importantes. Não somente a partir de 1988, mas ao longo da história do nosso país. Por isso que eu trouxe essa janelinha para vocês. Com relação à GCM, aí só voltando para a gente falar rapidamente, para a gente chegar num ponto importante que eu quero falar para vocês. Tem o curso de formação, né, a partir do pessoal que quando você passa na prova, passa pelas etapas e tem ali todo o processo tudo certinho. Aí você tem o curso de formação antes de ir para a SUS, é o curso de aproximadamente de 6 meses, que vocês vão ter matérias teóricas, matérias práticas, técnicas e operacionais, que são as matérias de prática, né? Vocês voltam a ver matérias do ramo do direito, matérias do ramo da administração pública, da segurança pública, e todas elas condizentes à matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o SENASPES. Beleza, gente? E agora eu gostaria de trazer um ponto importante para vocês, porque eu vi o pessoal um pouco confuso com relação à parte de vencimento, né? Bom, gente, o salário base, com base ao portal da transparência de janeiro, o salário base é 1.755. Aí o RTG, que é regime de trabalho de guarda, que corresponde a 65%, ele corresponde a 65% desse base, que é 1.755. E o risco de vida, que é 35%, corresponde também em cima desse base, que dá 614,26. É o total desses três que dá 3.510,04 centavos. O pessoal ficou me perguntando sobre esse valor. O 3.510, ele não é o valor base. O salário base é 1.755. Aí você tem o acréscimo das gratificações do RTG e o risco de vida que dá esse total. Eu vim fazer esse vídeo para vocês, mas porque o pessoal perguntou para mim, veio perguntar como que era a composição desse vencimento e achei importante explicar para vocês para não ficar nenhuma dúvida. Fechou, gente? Gente, é isso. Gostaria de agradecer vocês. Esse é um vídeo um pouco mais rápido, só para falar um pouquinho para vocês essa parte importante de saber
do conteúdo histórico e principalmente dessa parte de vencimento. Fechou? Gente, não se esqueça de curtir, se vocês quiserem comentar, mandar opiniões, sugestões, e se inscreva no canal para ajudar a gente aí a trazer um pouco mais de informações, beleza? Muito obrigado, até a próxima.